Todos os microfones fechados. Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, Deus nos concede a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos como Igreja de Cristo, de uma forma, vamos dizer assim, até clandestina, como a igreja primitiva reunia mesmo. A igreja primitiva não podia reunir no templo, não podia reunir no local específico, eles chegavam e vinham para matar os cristãos. Então, onde que eles iam matar os cristãos? Na casa deles, nas ruas. Porque eles já não podiam, nem se quisessem ir nos templos, era endereço certo para morrer. Então, eles ficavam assim, igual a gente está aqui no Hangout, eles bloqueiam o Hangout da gente, a gente pula para os sinceros vão para o JR Pedrosa, do JR Pedrosa vão para o JR Pedrosa 1, e a gente vai correndo atrás, a gente põe os vídeos e eles tentam bloquear. E nós estamos sobrevivendo pela vontade de Deus e pela persistência que Deus tem nos dado. Então não é fácil não. Não é fácil porque nós temos pegado na ferida de Satanás. Ele quer levar todas as religiões a crerem que Lúcifer é Deus, que ele é Deus. Por isso, a maçonaria nós sabemos que é uma entidade satânica, por mais que ela tente enganar, chega no grau 1, grau 2, grau 3, ela vai enganando, mas temos outros graus que são a palavra do grau 17, é Apolion, Abaddon, é o anjo caído, é Satanás, gente. É o grau de cavaleiro templário, o grau 18 é Rosa Cruz. A Rosa Cruz de Jesus não é Deus nem filho de Deus. O nosso Deus é o grande arquiteto do universo, a inteligência superior. E vai por aí afora, quando chega no grau 30, 31, 32, 33, é claro, Lúcifer é Deus. Instruir todos os maçons de alto graus na doutrina luciferiana. E eles controlam todas as religiões. Nós vimos aqui um parceiro nosso, aqui, o pastor Sebastião Aragão, que prega o evangelho, aqui com a gente, quase um ano só pregando Apocalipse. A igrejinha dele deram 4 vezes o aumento do salário lá no templo onde ele reuniu, ele saiu fora, alugou um galpão na Via Dutra, começou a construir uma outra igreja, botou a casa dele como sinal, nós ajudamos, ele construiu lá um local para a igreja reunir. O vice-moderador, obviamente mandado por Satanás pela maçonaria, já controlado, deu uma rasteira nele e tomou o templo. Então os cristãos, eles não reuniram em templo, é por isso, eles não podiam ter um lugar para eles reunirem. Então a Igreja de Cristo reúne clandestinamente, como nós viemos reunindo aqui. Ontem os irmãos viram, entraram 2 gangsters aí e começaram a xingar, falar palavrão, fazer gestos obscenos, impedindo a gente entrar no ar. Então nós temos tido uma luta muito grande, porque nós sabemos que o trabalho que nós estamos fazendo é de excelência. É um trabalho fundamentado 100% na palavra de Deus. As mesmas palavras que o apóstolo Paulo usava para refutar a obra de Satanás e trazer o povo para o Evangelho de Cristo, nós fazemos hoje. Nós não inventamos nada, não criamos outro Evangelho, não tem outra estratégia. É a mesma estratégia da Igreja de Cristo. Então, nós aqui estamos reunidos, como eu falo todo dia, em nome da Igreja de Cristo. E a nossa cabeça é Jesus Cristo. Não há outro fundamento, não há outra cabeça. Então, nós somos muito conscientes disso. Aqui a única pessoa que aparece é Jesus Cristo. Nós somos o corpo, ele é a cabeça. E nós estamos mudando a história do Brasil em mais de 20 anos, irmãos. Com toda essa luta, dificuldade, perseguição, discriminação. Se eu contar detalhes para a vida dos meus irmãos, vocês vão ver o que é um crente perseguido e odiado por todos por causa do nome de Jesus. Mas eu não dou o braço a torcer. Eu me empurro daqui, eu caio daqui, levanto dali, vou para o outro lado e ajudo aqui, ajudo ali, e Deus vai abençoando, e nós estamos conseguindo pregar esse evangelho. Como está lá em Sofonias, né, que nós falamos aqui, que a profecia dizia o seguinte, que Deus ia mandar uma fome tão grande nas pessoas, uma fome da palavra de Deus, fome e sede da palavra de Deus, e eles não encontrariam mais
esse evangelho quem pregasse, o pessoal teria fome e sede da palavra de Deus, mas não encontraria quem pregasse. Então, nós estamos chegando nesse tempo já ao cumprimento dessa profecia. Nós fizemos um programa só sobre esse texto. Então, nós continuamos aqui, irmãos, com toda a luta e dificuldade, tentando manter a pregação na palavra de Deus. E nós vamos ver que o livro de Hebreus, também como todos os outros, brigando lá com o povo, olha, abandone a escravidão, Jesus veio, morreu na cruz, é um novo pacto, a nova aliança que está em vigor, ele é maior do que a arca, é maior do que Moisés, é maior do que o sacerdote, porque Jesus é o sumo sacerdote. Vamos tirar tudo isso, vamos permanecer só com Jesus, o evangelho todo o tempo assim. E hoje, você vê as pessoas trocando Jesus pela arca da aliança, trocando Jesus por Israel, por dinheiro, pelos cargos da maçonaria, pela prosperidade. Deixa Jesus para lá, o evangelho para lá. Vamos voltar para o sacrifício antigo. Vê esse templo antigo aí que o bispo Macedo está fazendo, que é o maior sonho de Satanás, é reconstruir esse templo. Isso que o bispo Macedo fez aí, pega na maçonaria. Eles dizem, o Albert Mackey, o maior sonho da maçonaria é a reconstrução desse templo de Jerusalém. Então, você vê porque ele quer profanar esse templo com a arca lá, dizendo, ó, Jesus não é o Messias sou eu. Estou aqui, ó, eu sou o Messias. Eu vou compartilhar uma tela aqui com os irmãos, antes de entrar no assunto que eu falei ontem, então quero mostrar para vocês hoje. São 2 páginas que saiu na revista Veja. Olha aqui, irmãos, olha aqui, 2 páginas na revista Veja, mostrando o bispo Macedo, Rabino Edir, quase, ou seja, quase o rabino. Aqueles do passado que mataram e crucificaram Jesus. Aqueles que 600 anos antes de Jesus nascer, a palavra de Deus diz em Zacarias 10, 11, 12 e 13, que os judeus, na grande tribulação, 2/3 deles seriam executados de imediato. E 1/3 deles iam passar por uma provação tão grande como se prova a prata e o ouro no fogo. E eles iam reconhecer que Jesus, nesse tão grande sofrimento, iam reconhecer que Jesus é o Messias, a quem eles mataram, a quem eles transpassaram, os judeus. Isso vai acontecer agora, em breve. A grande tribulação está aí. E olha, o pessoal voltando para aquele povo que matou Jesus. Voltando para aquele povo que negou Jesus. Está aí no livro que eu traduzi, Dissipando as Trevas, mostrando tudo isso aqui. Está aqui. Como estava o profeta Daniel, Isaías, Jeremias, profetizaram que nesses últimos tempos eles iam cessar o sacrifício contínuo, que é o sacrifício de Jesus, e voltar. Eu falei isso, irmão, quando eu escrevi o artigo Anticristo mais cedo, eu falei isso já há uns 20 anos, que isso ia acontecer. Eu escrevi, vê na internet, o Anticristo mais cedo. Eu escrevi que isso ia acontecer, e está aí. Ó. Mas não é que eu adivinhei, é que está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus, eu só acreditei e confiei na palavra. Olha aí. E você sabe que os pastores estão chamando ele de o sumo sacerdote? Cara, um panaca desse, um animal desse, um jumento desse, me perdoe, chamar isso de Jesus Cristo, de sumo sacerdote, esses cordão de puxa, aquele negócio deles, tem que ir tudo para o inferno, gente. Quem que tem esse homem a ser sumo sacerdote? Está aqui, gente, olha aqui. A construção de sua versão do Templo de Salomão é apenas parte mais vistosa da incorporação de símbolos do judaísmo pelo líder da Igreja Universal. Agora aqui, não sei se é nessa página aqui que diz de equipar chalé de orações, barba de profeta e chamado por alguns de seus portadores de sumo sacerdote, por alguns de seus pastores. Para com isso, irmão. Isso é blasfêmia demais. Isso é para Deus chegar e falar, vou mandar fogo, que é mais o pessoal mandar tudo para o inferno assim, em 1 segundo. Não sobreviveu um cara da Universal.
Isso é uma blasfêmia muito grande, irmão. É uma blasfêmia, um atentado contra a palavra de Deus, contra Jesus Cristo, contra a Bíblia. E nesse templo de Satanás, lá ele escreveu lá na frente, Jesus Cristo é o Senhor. Ele escreveu? Não escreveu. Aquilo nunca foi do Senhor, gente. Esse homem é maçom, esse homem é satanista. Quando a gente falava tudo isso, vocês não acreditavam, agora vocês acreditam? Querem ver mais alguma coisa? Vocês precisam de mais alguma coisa para tudo aquilo que a gente falava, está provado aí? Estão chamando esse, não sei, o adjetivo, já falei alguns aqui, desse troço aqui, de sumo sacerdote. Pelo amor de Deus, gente. Isso é falta de respeito com nós que somos cristãos, falta de respeito com a palavra de Deus, falta de respeito com Jesus Cristo, com os anjos do céu, cara. Um cara desse que diz que ele bebe sim, a prostituta dá, ele também dá, que já se declarou homossexual, beberrão e não paga imposto, receber essa igreja aí do inferno que ele começou foi com dinheiro do tráfico de drogas, do cartel de Cali da Colômbia, gente. E dizer que isso é de Jesus, então ele tem que assumir logo, isso aqui é de Satanás, nós somos anticristo. É a igreja do anticristo. É por isso que eu falei, isso cabe um processo de crime por falsa ideologia, artigo 299 do Código Penal Brasileiro. É crime o que esse homem pratica. E dizer que isso é de Jesus, ele faz tudo contra a igreja de Cristo. É a obra do anticristo. E põe na frente dos templos onde Deus não habita, Jesus Cristo é o Senhor. Ah, para com isso, gente. É muita palhaçada, isso já passou de brincadeira. Nós vamos mostrar aqui de novo, no terceiro capítulo de Hebreus, que Jesus é maior que Moisés. Maior do que essa arca que eles estão lá. Estão voltando ao sacrifício antigo, gente, para ganhar dinheiro. Eu não vou ler o restante da reportagem aqui, porque isso aqui já diz o resto. Como é quem está autorizado a ser chamado de sumo sacerdote aqui na terra? Só há um Senhor, só há um só nome pelo qual devamos ser salvos. É Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia, isso é uma vergonha, isso é uma imoralidade, isso é um crime. É um crime, isso daqui. Vou mostrar outra página aqui para os irmãos verem. Quer ver? Outra imagem aqui. Está na Veja agora, da semana passada. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá o templo onde Deus não habita. O maior sonho de Satanás é reconstruir esse templo. Ele sentar lá nesse templo, diante da arca, e dizer: eu sou o Messias, agora vocês todos vão me adorar. Quem não me adorar vai ser decapitado. Irmão, é a única vez no Novo Testamento que fala desse templo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Que o anticristo vai se assentar nesse templo aqui e vai dizer que ele é o Messias. Na frente dessa arca aí que Deus proibiu fazer. Ele só deixou Moisés fazer uma arca. E olha, fazendo essa arca e levando-os para cima e para baixo. Aqui, onde está escrito aqui? Jesus Cristo é o Senhor. Claro que não vai colocar mais que o Senhor desse templo aqui agora é Satanás. No passado foi Deus. Deus mandou fazer isso no passado, mas depois que Jesus veio, ele falou: aqui não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo, porque ele vai cair, vai ser reerguido ao terceiro dia. Quem é esse templo? Jesus. Quem é o templo que tem lá no céu? É essa coisa horrível aqui? Lá no céu tem a Jesus. No céu não existe templo. O templo é o próprio Jesus Cristo. Então, irmão, isso é uma afronta à palavra de Deus. Quem conhece o Evangelho, e chamar isso aqui de cristianismo, de igreja de Jesus, irmão, é só o diabo para fazer uma mentira dessa. Porque isso aqui não tem nada a ver com a igreja de Cristo, é totalmente anticristão. Isso é a igreja do anticristo. Eu devia escrever aqui, se ele fosse honesto, ele dizer: Igreja Universal do Anticristo. Aí sim, dizer: agora ele é um cara honesto, pelo menos ele é do diabo, mas é um cara honesto. Como o diabo não é honesto, ele nunca vai escrever isso. É isso que nós estamos mostrando, gente. O que nós falamos aqui tem fundamento. Nós não falando besteira. Por que você está estudando o livro de Hebreus? Por que não estudando o livro de Atos dos Apóstolos, de Romanos, o de Gálatas, os insensatos Gálatas?
Porque eles estavam voltando tudo ao culto antigo do judaísmo, esquecendo Jesus. E esse é o maior sonho da maçonaria, é fazer isso com a Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Maranata, todos eles, Assembleia de Deus, todos, voltaram ao judaísmo para receber o outro Messias, que é Satanás. Então, eu estou mostrando aqui, nós não estamos blefando, não estamos falando mentira, não. Então, vamos conferir aqui de novo, na palavra de Deus, vamos conferir aqui de novo, tá? Aqui na epístola de apóstolo Paulo aos Hebreus. Provavelmente apóstolo Paulo, não. Ninguém tira da cabeça que foi o apóstolo Paulo que escreveu isso, porque é muito do estilo dele. Não é? Ninguém tinha essa palavra corajosa de falar como eu falo. Eu falo como o apóstolo Paulo falava. Ele falava, doa quem doer. Ele não passava a mão na cabeça do pecado nem do diabo, não. Então, vou mostrar aqui para vocês a epístola de apóstolo Paulo, capítulo 3. Vou mostrar aqui. Tá? Ó. Nós já vimos no capítulo 1, né? Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Cristo é superior aos anjos, está vendo aqui? Vemos no capítulo 1. Aí nós estudamos aqui, tudo falando isso. Capítulo 2, Cristo como Filho do Homem é superior aos anjos, é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Não é esse panaca desse bicho macedo aí que é o sumo sacerdote, não. O sumo sacerdote é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E está escrito aqui, e aí ele vai voltar e vai reinar, gente. Que vergonha, como é que um cara desse não tem vergonha na cara? Um palhaço desse, ser chamado de sumo sacerdote, era para calar a boca vocês aí, o sumo sacerdote só Jesus Cristo, eu sou pecador, eu sou homem. Era para ele falar isso. E aceita um negócio desse, gente? Uma blasfêmia dessa? Uma idolatria dessa? Pior do que a Igreja Católica. E hoje nós vamos ver aqui, ó, Cristo é superior a Moisés, que fez a cópia dessa arca. Nós vimos ontem que tudo está aos pés do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Tudo está aos pés dele. Ele está acima de tudo isso, acima da arca, acima do sacerdote, acima do templo, acima do dízimo, da circuncisão, de tudo isso, ele está acima de tudo isso. Agora, vão fazer essa blasfêmia contra Jesus, cara? Pelo amor de Deus, tomar vergonha na cara, esse bicho macedo, tomar vergonha na cara. E esse povo está indo para o inferno lá junto com esse, com essa obra do anticristo, gente. Não conhece a Bíblia? Qualquer versículo do Novo Testamento que você apanhar vai falar sobre isso. O Novo Testamento inteiro. Fala contra isso que estão fazendo. Pelo amor de Deus, gente. Então vamos ver de novo uma chicotada da palavra de Deus em cima desse povo do anticristo aí, desse povo de Satanás, desses luciferianos. Satanás está com raiva do nosso ministério, porque nós temos ganhado muitos maçons para Jesus. Estou pedindo aos irmãos para orarem, dia 20 de agosto, é considerado o dia do maçom, né? Então nós estamos pedindo para Jesus, porque ele sabe que não tem um maçom hoje, não sabe que Lúcifer é o Deus da maçonaria. Nós falamos e pregamos e mostramos nos livros do Alberto Pike, em vários outros livros, mostrando, confirmando que o Deus da maçonaria é Lúcifer. Isso é fogo e enxofre, gente. Aí Satanás tem que dar o quê? Tem que dar um brinde, dar carro, da mulher, da prosperidade, dar dinheiro, da vaidade, dar drogas, dar tudo para eles. E tudo isso é alimentado com dinheiro, principalmente das guerras, das drogas, do tráfico de drogas e de armas e das religiões. Satanás, o progresso de Satanás, a prosperidade dele vem dessas coisas. E é onde a maçonaria domina, tanto a inglesa quanto a francesa. Essa guerra do Líbano lá, vou repetir o que eu falei ontem. Essa guerra do Líbano, quem está ganhando dinheiro com isso é a maçonaria inglesa de Israel, ligada aos Estados Unidos, Inglaterra e outros aliados dele, e a maçonaria francesa dos países árabes lá do Líbano, estão ganhando uma grana violenta nessa guerra do Líbano. Quem está perdendo? Sempre o povo. Sempre o povo perde com a guerra. Ficam as órfãs, ficam os viúvos, ficam os paraplégicos, aleijados, ficam os cemitérios cheios, as pessoas perdem suas casas, tudo bombardeado, suas escolas, seus filhos. É isso que Satanás quer. E Satanás é glorificado pela maçonaria inglesa e francesa, criando todas as guerras do mundo. Foram feitas entre a maçonaria inglesa e francesa. É a maior fonte de renda de Satanás, consequentemente da maçonaria. Não é trabalho, não.
Eles não têm fonte de renda pelo trabalho, não é pelo roubo, pela prostituição, é pelas guerras, pelo tráfico de drogas. Vê como o Bispo Macedo começou esse templo de Satanás que está chegando aí. Com dinheiro do tráfico de drogas, do cartel de Cali da Colômbia, e o Silas Malafaia ficava calado. Talvez se o Silas tivesse botado a boca no trombone, sujou a moral dele do Brasil com esses 40 mil dólares que ele recebia por mês, para não contar. Teria abortado essa obra de Satanás aqui no Brasil, da Igreja Universal. Mas Silas Malafaia era um outro sem vergonha que também foi conivente com isso. Vindo a obra do diabo prosperar nesse país, ficou calado. Não, mas me dá dinheiro que eu senão eu conto. Como Satanás comprou o Silas também. Ah, se fosse eu, colocava na mesma hora, sai ensinando a obra. Como é que Deus vai fazer a obra dele com dinheiro da morte, do tráfico, da violência? Nosso Deus, ele é dono do céu e da terra. Ele fez o céu e a terra e domina sobre o céu e a terra. Do Senhor é o céu, a terra, a sua plenitude, o mundo que nele há, o que nele habita. Satanás é um engraçadinho que acha que vai roubar a Transamazônica, vai roubar o Brasil, vai roubar o Haiti, vai roubar os países todos, que ele vai dominar o mundo. Não é, irmão. Isso é ilusão dele. Ele é um perdedor, perdeu sempre, perdeu todas. E vai perder essa batalha final agora do Armagedon. Na grande tribulação, Satanás vai poder matar todos esses servos dele. Esse que é o sonho dele. Ele vai fazer essa grande matança. E vai exigir que todos adorem lá nesse templo que o Bispo Macedo fez. Só que vai ser em Jerusalém, gente. E quem não adorar, ele vai mandar matar. Decapitado. Nos Estados Unidos, eu mostrei aqui, já tem milhões e milhões de guilhotinas prontas. Para quê, gente? Para que milhões e milhões de guilhotinas que estão lá nos campos de concentração nos Estados Unidos? Para cumprir o que está na palavra de Deus em Apocalipse. Que serão decapitados. Deus já mostra, revela as coisas para a gente 2000 anos antes de acontecer, para a gente não errar. Então vamos entrar aqui no estudo, mostrando o Novo Testamento o tempo todo fala disso. O Novo Testamento, por isso que eles estão lá só no Antigo Testamento, no dízimo, na circuncisão, na guarda do sábado, nos rituais lá judaicos. E Jesus veio e aboliu tudo isso, ele rasgou o véu. Vamos lá e costura o véu, coloca a arca que Deus proibiu de fazer. Que vergonha, gente. Que vergonha, que imoralidade. Que imoralidade contra a igreja de Cristo, irmão. Esses homens vão pagar mais muito caro, muito caro. É no inferno, fogo e enxofre, eternamente, merecidamente. Porque a palavra de Deus é muito clara, gente. Eles estão servindo a Satanás porque eles querem. Querem. Porque a Bíblia, todos os evangelhos, de Mateus a Apocalipse, fala contra isso que eles estão fazendo. O tempo todo o evangelho. Vão voltar para Jesus. Jesus é um novo plano, é um novo pacto, a nova aliança, é um novo testamento. O povo está voltando para a escravidão antiga. Por quê? Satanás vai dominar. Nesses últimos tempos, Jesus disse que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Que vergonha, cara. Que eu fico aqui desesperado. Desesperado, não posso fazer mais nada. E Satanás usa a mídia e não tem espaço nenhum. Todo esse sistema religioso é de Satanás, gente. Eu já estou falando isso há tanto tempo. Por que ninguém pode falar de maçonaria em nenhum deles? Porque pertence a Satanás. E o que ele quer fazer? O que está fazendo com a Igreja Universal, com a Igreja Católica. Fazendo todo mundo adorar ídolo, imagem e fugir de Jesus. Satanás aceita qualquer adoração, só não aceita que você adore Jesus. E Jesus só aceita adoração a Ele. Ele não aceita adoração. Se você quiser adorar outro Deus, Ele não aceita que você adore Ele. Deus quer exclusividade. Né? E isso nós temos encontrado, essa coisa bonita do Evangelho, que nós temos pregado, vivido e seguido. Que coisa linda, hein? Uma ignorância, se Jesus veio e rasgou o véu, você fala 24 horas do dia com Ele. Agora você vai falar com um idiota desse do Bispo Macedo uma vez por ano para ele falar com Deus que está lá no céu? Isso é pior do que a historinha de Papai Noel, né, gente? Pior do que a historinha de Papai Noel, né? De coelhinho que põe ovo de chocolate, né? Para com isso. Isso está em jogo a sua vida eterna, o futuro do nosso país. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala de novo nesse sentido.
Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, e não esse ignorante, essa mula do bispo Macedo, como sumo sacerdote. O que vocês querem que eu fale mais, irmão? Um jumento desse, o povo chamar de sumo sacerdote, tem que ir para o inferno mesmo, essa cambada mesmo de servo de Satanás. A Bíblia o tempo inteiro. Por que então coloca a Bíblia lá naquele templo onde Deus não habita, gente? Cadê os crentes para reagir contra isso? Se o servo do Senhor, Jesus Cristo, veio para desfazer as obras de Satanás. Cadê o servo de Jesus que estão desfazendo a obra do inferno que o bispo Macedo está fazendo? Cadê o Silas Malafaia? Cadê o bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira? Estão todos indo para o inferno junto com esses homens, gente. Isso aí não tem ninguém de Deus no meio dessa confusão religiosa. Isso é maçonaria, isso é adorador de Lúcifer. A palavra de Deus é clara aqui. Por isso, irmãos santos, ele falou no primeiro, no segundo, no terceiro, vai até o 13º falando sobre isso. Aos hebreus, ele está escrevendo isso aqui aos judeus, aos hebreus. Por isso, irmãos santos, olha aqui, irmão, santos, santos, separados, puros, participantes da vocação celestial, participantes da vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Eu vou botar um pouquinho maior. Se tiver algum ignorante desse que está indo para o inferno na maçonaria ou lá com o bispo Macedo, para eles virem aqui. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote. Não dá, né? Não dá. Eu vou mostrar aqui para os irmãos. Eu vou tirar essa tela e vou voltar à tela lá da maior ignorância que eu já vi nos últimos tempos. Olha aqui. Vamos botar aqui. Compartilhar a tela aqui. Para os irmãos verem aqui. Eu vou ler de novo. Olha aqui. Rabino Edir, quase Rabino. Não, isso aí não, é o próprio Lúcifer. Já a construção da sua versão do Templo de Salomão é apenas a parte mais vistosa da incorporação de símbolos do judaísmo pelo líder da Igreja Universal. De equipar chalé de orações, barba de profeta, e chamado por alguns de seus pastores de sumo sacerdote, o nome dado ao religioso supremo do antigo povo de Israel. Edir Macedo fez uma mudança surpreendente na narrativa da Igreja Universal do Reino de Deus, a maior confissão neopentecostal do país, criada por ele. Ainda bem que ele diz criada por ele, não foi por Deus, né? Isso aí foi criada por ele, por Satanás e o bispo Macedo, não foi criado por Deus. Tá? Isso aqui o jornalista está certo. Os elementos da religião judaica que o líder evangélico passou a incorporar imprimem um novo significado à sua obra magna, o gigantesco Templo de Salomão do Brás, inaugurado na semana passada. Uma vez que Macedo não ficou louco, não rasga dinheiro, nem pretende deixar de arrecadá-lo, a virada judaizante é analisada fora da iurde, à luz da carreira excepcionalmente bem-sucedida do homem que está indo para o inferno e levando um montão de gente para o inferno. Aí, então, irmãos, o que nós estamos mostrando, agora vamos mostrar o que a palavra de Deus mostra aqui. Ó. Quem é o sumo sacerdote? Pela milésima vez, o Novo Testamento o tempo todo está mostrando aqui, ó, para cá, ó. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, irmãos santos, os irmãos santos, não é os irmãos que estão lá no pecado, não, os irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote. Como é que vem um imbecil desse agora tomar o posto de Jesus, irmão?
É o anticristo. Esse homem é Satanás incorporado. Vocês acreditam no que eu estou falando? É a palavra de Deus, gente. Esse homem é do inferno. Isso não tem nada a ver com Jesus, gente. Quantos anos nós já estamos falando isso? Chamar esse imbecil de sumo sacerdote? Pelo amor de Deus, gente. Cadê a Igreja de Cristo para reagir contra isso? Para desfazer a obra do diabo? Meu irmão, Silas Malafaia não é pior nem melhor do que ele, é a mesma laia, é a mesma estirpe, ele, a família dele, o Manuel Ferreira, todo mundo junto, o R.R. Soares, mesma coisa. Isso é tudo fruto do ministério de o R.R. Soares, gente. Valdomiro Santiago começou essa negociação aqui no Brasil com o R.R. Soares, Bispo Macedo, Valdomiro Santiago, vai daí para o inferno. Onde está o Evangelho de Cristo no meio dessa confusão, cara? Que vergonha! Você viu o R.R. Soares chamando a atenção desse pessoal? O velhinho lá que se parece transfigurado em figura de anjo? Você viu ele fazendo a obra de Jesus? Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Você viu o R.R. Soares falando, Bispo Macedo, sumo sacerdote é Jesus, cara, cala essa tua boca. Você viu alguém falando? Não fala. Porque são da mesma laia, do mesmo time, estão na mesma situação, gente. Isso é o sistema religioso controlado pela satânica maçonaria. E você acha que lá dentro desses templos onde Deus não habita, você vai estar salvo? Por isso que Deus diz, Apocalipse 18, sai fora dela, povo meu, dessa igreja prostituta que enriquece os traficantes da terra. Está lá na palavra. É isso que está aí. Palavra de Deus. Que vergonha, gente. Que vergonha. Aí vem chamar isso de igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Ah, para com isso, gente. Para com isso. Muito diferente. Sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Sendo fiel a Deus, porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés. Quem? Bispo Macedo? Jesus Cristo. Porque ele, Jesus Cristo, é tido por digno de tanto maior glória que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Quem te edificou? Quem te construiu? Foi Deus. Quem fez o homem? Fez o céu e a terra. Quem te edificou? Foi Deus. Nós somos todos criaturas de Deus e somente são filhos de Deus aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, a verdade está explícita aqui, gente. Verdade explícita. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus, gente. É Deus, ele é superior, ele é o sumo sacerdote. Tudo está abaixo dele. Não tem Papa, não tem Billy Graham, não tem Bispo Macedo, não tem Silas Malafaia. Nenhum disso diante de Deus é pó, isso é pecador, não é nada. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Deus falou para Moisés, faça uma arca. Ele fez quanto? Fez 12? Uma para cada tribo de Jacó? Não, ele só fez uma. E depois que Jesus morreu, o templo foi destruído, a arca desapareceu. E Jesus não construiu o templo, Jesus não mandou construir o templo, ele disse, eu sou o templo. E ele não vendeu o templo, não construiu o templo, nem vende rede McDonald's de templos, vendendo templos aí, redes de fast food, como Bob's, McDonald's, as religiões assim, vendendo o Evangelho, vendendo Cristo, montando templos onde Deus não habita. Eu fiquei muito feliz, o pastor Sebastião Aragão perdeu o templo lá, que a gente estava falando com ele agora está aceitando. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens, gente. Aí você quer insistir que a Bíblia está errada? Que Deus habita assim, lá no templo do Bispo Macedo? Claro que não habita, gente. Claro que não habita. Olha o que o homem está fazendo, tudo contra. Ele está fazendo a obra do anticristo. Ele está fazendo a obra de Lúcifer. É justamente contra tudo isso que o Evangelho prega. O Novo Testamento. E, na verdade, Moisés foi fiel
Ele cumpriu a parte dele. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Ah, quem é a própria casa de Jesus? Olha aqui, mais bronca do Espírito Santo em cima desse pessoal. Quem é a casa? Vamos lá. Quem é a casa do Filho de Deus? De quem é a casa do Filho de Deus? Fala aí, gente. Vamos ampliar aqui para o Bispo Macedo. Quem sabe ele vai ler isso um dia. Mas esses homens não se convertem, não. É mente cauterizada, seja inferno direto. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. A qual casa somos nós. Deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui, tá vendo? Tem alguma dúvida do que a gente está falando aqui há muitos anos? Quem é a casa de Cristo? Somos nós. Nessa porcaria que o Bispo Macedo fez lá, não para elogiar Satanás. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa. Qual a própria casa dele, a qual somos nós, se não somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Isso é Bíblia, não foi eu que escrevi isso, gente. Foi Deus que falou para os servos dele lá, escrevam a palavra. Falou para João, para Pedro, para Tiago, para André. Agora vocês vão querer inverter a verdade de Deus em mentira, como está em Romanos 1? Olha que coisa linda. Vou repetir. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, ele vai dizer assim, a qual é o templo que fez lá em São Paulo? É isso que a Bíblia está dizendo aqui? Não, gente. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Jesus vai habitar dentro de nós como casa dele, se nós perseverarmos até o fim, na confiança como Moisés perseverou. Se nós perseverarmos até o fim, Jesus vai habitar dentro de nós. Nós somos a casa do Senhor Jesus Cristo, a casa do sumo sacerdote. Cadê os construtores de templo onde Deus não habita? Tem que rasgar a Bíblia, gente. Por isso que eles não pregam Bíblia na Universal. A Bíblia é universal. Fala de sal grosso, de não sei o quê, de demônios, de não sei o quê. Mas a Bíblia não fala. Não fala de Bíblia, de prosperidade, de não sei o quê. Os fins justificam os meios. O Bispo Macedo, a prostituta dá, ele diz que ele dá também, ele bebe, a pessoa tem que beber, pode beber para todo mundo. Os bêbados não herdarão o reino do céu. Está na palavra de Deus, gente. O que esse homem precisa fazer mais para vocês acreditarem que ele é o profeta do anticristo? O que ele precisa fazer mais, gente? Você já faz tudo contra a palavra de Deus. O que você está esperando? Que cresçam os chifrinhos na cabeça dele? Que ele venha com um tridente? Aí você ainda vai duvidar? Não, mas ele disse que é o pastor da igreja de Cristo. Bom, chega, gente. Chega de tantos sinais que Deus mostrou. Eu não quero ver ninguém aqui visitando aquela porcaria lá, não, gente. Deus proibiu, nunca mais visitarás a arca. Nunca mais sentirás saudade dela. Nunca mais lhes virá o coração. É proibido visitar aquilo lá. Quem é servo do Senhor Jesus Cristo não visita aquilo lá. Pelo amor de Deus. Não vão levar essa culpa. Está lá em Jeremias 3,16. Nunca mais farás outra arca, nunca mais chamarás essa arca do Senhor, nunca mais a visitarás, nunca mais sentirás saudade, nunca mais lhes virá o coração. 5 advertências. Depois que ela deu o seu fruto. Qual era o fruto da promessa da arca? Jesus. Aí, gente. E o povo, na maior ignorância, não, irmão, eles não são mais ignorantes. Eles sabem que estão indo para o inferno, o povo da Universal. Eles sabem que estão indo para o inferno. São mente cauterizada. Como diz lá no terreiro, fizeram a cabeça deles. Estão lá, cabeça feita, para o anticristo. E lá na frente agora do templo está escrito Jesus Cristo é o Senhor. Até no inferno pode escrever isso. Eu quero ver escrever Jesus Cristo é o nosso Senhor. Satanás sabe que Jesus Cristo é o Senhor, ele sabe disso. Ele sabe disso, que Jesus Cristo é o Senhor.
Agora imagina como Satanás fica feliz da vida, esses multidão de falsos profetas lá da Universal, chamando o Bispo Macedo de sumo sacerdote. Que alegria o inferno tem em ouvir isso, gente. Que alegria o inferno tem de ouvir isso. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. O Espírito Santo está falando hoje. O povo da Universal está ouvindo esse monstro aí. Não endureçais os vossos corações. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, a voz de Cristo, que quer habitar dentro de você, você foi feito para ser templo de Satanás. Não foi para ser humilhado, escravizado por Satanás e Bispo Macedo. Você foi feito para ser templo do Espírito Santo, servo do Senhor Jesus Cristo. É aqui que ele mora. Se você permanecer firme, ele vai morar dentro de você. Não endureçais os vossos coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Jesus foi tentado no deserto e não se esmoreceu. Ele resistiu ao diabo. Isso que ele está pedindo para você hoje. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Está vendo? Esta geração, esta geração não conheceu os caminhos de Jesus. Nós estamos repetindo hoje. Essa geração que está aí de evangélico, católico, metodista, é a igreja do Deus desconhecido. Nós somos o nosso Deus, como o apóstolo Paulo diz, o nosso Deus é o Deus desconhecido dos católicos, presbiteriano, metodista, da Universal, do R.R. Soares. É o nosso Deus. Esse é o Deus do apóstolo Paulo lá de Atenas. É o Deus desconhecido desse povo todo, gente. Eles não conhecem mais Jesus. Então, esta geração, eles erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Isso foi escrito há 2000 anos, irmão. Está atual hoje. Atual. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Onde que vai esse povo? Esse povo dessa geração perversa. Que erraram no seu coração e não conheceram os caminhos de Jesus. Para onde vai esse povo que erraram os seus corações e não conheceram o caminho de Jesus? Onde eles vão? Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Esse povo não entrará no repouso de Jesus. Tem coisa mais clara do que o Evangelho? Está muito claro aqui. 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar dos Deus vivos. O coração desse povo da Universal é infiel, gente. É um coração de covarde que se apartou do Deus vivo, está voltando lá para a obra do anticristo. Quem vai construir esse templo, a Bíblia diz que é o anticristo. Quem vai se assentar nesse templo lá e vai se julgar, o anticristo vai exigir que todos adorem, é o anticristo, gente. O Novo Testamento não dá a menor importância a esse templo. Esse Novo Testamento só fala uma vez desse templo. É 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. E o que ele diz? Que o anticristo vai construir esse templo, vai se sentar dentro dele. Só isso que o Novo Testamento fala, isso está aí, que o Bispo Macedo está fazendo. Não tem a menor importância para Jesus, para a igreja de Cristo aí. Agora isso é muito importante para Satanás. E Satanás vai querer dizer, está vendo? Jesus não é o Messias. Nós estamos aqui com a arca esperando o Messias. Deus é um mentiroso. Até agora não mandou o Messias dele. E você pega em 1 João 4, versículo 3 e 4, diz: quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou? Quem é o anticristo? Esse é o espírito anticristo. É o que a Igreja Universal está fazendo declaradamente. E todas as outras estão indo no mesmo caminho. Idolatria a Israel, voltando ao judaísmo. Quem matou Jesus? Falei aqui agora, 600 anos antes de Jesus nascer, eu já tinha dito que eram os judeus.
e que 2/3 dele, na grande tribulação, já seriam decapitados. E 1/3 só deles, Deus ainda ia preservar, mas ia sofrer tanto, tanto, tanto na grande tribulação, que eles iam reconhecer que Jesus é o Messias, a quem eles transpassaram. Então está chegando o momento, está direitinho como está na palavra de Deus, gente. E acessar o sacrifício contínuo. O que é um sacrifício contínuo? Um só sacrifício. Deus vai falar adiante. Nós somos salvos por um só sacrifício, um sacrifício contínuo. Que foi a morte de Cristo. Não precisou mais matar cabrito, carneiro, criança, ovelha, bode, elefante, cachorro, vaca, ovelha. Não precisou matar mais nada. Por um só sacrifício, um sacrifício contínuo. O Daniel falou disso, Isaías, Jeremias falaram que nesse tempo que antecedia a volta de Cristo, né, próximo agora à grande tribulação, ia cessar o sacrifício contínuo. Eles não iam mais adorar Jesus Cristo, não iam aceitar mais o sacrifício da morte na cruz de Jesus, que rasgou o véu. Está lá o bispo Macedo costurando, eles chamam de cortina. A arca, costurar o véu que Jesus rasgou, gente. É tudo antibíblico que a Universal está fazendo. O desafio qualquer maior estudante de Bíblia do mundo vir provar que nós estamos falando errado. Então a Bíblia está errada, nós estamos repetindo 100% o que está na Bíblia, que é o versículo por versículo. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. O povo ainda na ira do Senhor. Quando é que vem a grande ira do Senhor? A grande tribulação. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar dos Deus vivos. Que não haja em vós, que nunca, olha ele falando, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar dos Deus vivos, gente. Olha o crime que eles estão fazendo contra a Constituição brasileira, pregação de falsa ideologia e contra a palavra de Deus. Gente. Vindo, como Jesus disse, muitos viriam em meu nome. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Agora o que eu quero dizer aqui, vocês crentes sinceros, Marcelo, a irmã Helena, o povo está aqui, a irmã Olívia, tá? A irmã Vanessa, o Vitor, que nós estamos todas as noites aqui, irmãos. Há muitos anos nós estamos na estrada com folheto, vídeo, internet, e-mail. O que nós estamos fazendo? Exortai-vos uns aos outros todos os dias, irmão. Se Jesus falasse assim, exortai-vos todos, só uma vez, ele manda a gente estar fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui todos os dias. Todos os dias nós estamos exortando. Todos os dias. Exatamente na palavra de Deus. Nós estamos fazendo direitinho o trabalho de Deus. E o diabo tenta se levantar, mas não adianta. Ele vai cair. Ele é perdedor. Ele sabe que ele sempre perdeu. Agora, é dura a pessoa acreditar no perdedor. Olha a história dos fatos aí. Mas ele me dá prostituta, ele me dá dinheiro, me dá mulher, me dá prosperidade, me dá isso, me dá droga, me dá dinheiro fácil. Então, aí eu quero Satanás. Isso é enganador, irmão. Satanás não tem nada. Foi sempre um perdedor. Como é que estão essas pessoas lá dentro da maçonaria rica, com dinheiro do tráfico de droga, das guerras, das armas, das desgraças no mundo? Estão roubando os hospitais dos pobres, roubando escolas dos pobres, estão roubando a rodovia dos pobres, roubando a Amazônia do Brasil, roubando a Petrobras do povo, roubando a Nuclebras, roubaram a Vale do Rio Doce do povo. Tudo isso na mão do satanista da maçonaria. Agora nós vamos dominar o mundo. Não vão, não. Quem é herdeiro do mundo somos nós que estamos à direita do Pai. Ele disse, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que está vos preparado desde a fundação da terra. Somos as ovelhas. No protocolos dos sábios de Sião, está escrito lá, nós somos o poder judaico-maçônico. Esse aí do Bispo Macedo diz assim, nós somos o poder judaico-maçônico invencível. Os cristãos são os cordeirinhos. Pois é, nós somos os cordeirinhos mesmo. É Jesus que vela por nós. É Ele que faz a vingança por nós. É Ele que briga por nós. Ele que nos dá todas as coisas. Ele nos dá a respiração, nos dá a vida. É Ele. Nós não somos nada.
E Satanás quer se engraçar agora com o Bispo Macedo querendo. Ele é tão fraco esse homem que nem para Satanás ele presta. Porque Satanás vai se manifestar lá em Jerusalém, no templo de lá. Ele está querendo se assanhar. Quer dizer, se representar Satanás aqui na Terra. Ele nem para isso presta. Vai ser lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. O líder do governo mundial, um homossexual, como o Bispo Macedo já se declarou homossexual, vai ser um homossexual, sim. Daniel 11:37, o anticristo não prestará culto ao Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e nem terá afeições à mulher. Ele já fez de tudo para as pessoas perceberem que ele é o diabo em pessoa. Já disse que bebe, que ele recebe dinheiro das drogas, que ele é homossexual, que todo ele faz o que ele quer. Ele está achando o próprio. Mas a palavra de Deus está falando totalmente diferente. Então nós estamos aqui todos os dias, todas as noites. Exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Como é que o anticristo vai dominar o mundo? Através do engano. Daniel 11:25, falando do anticristo. O anticristo virá escondidamente e vai dominar o mundo pelo engano. É isso que o Bispo Macedo está fazendo aí. Enganando as pessoas, gente. Dizendo que aquilo é de Jesus ali, não tem nada de Jesus ali, gente. Agora, principalmente depois desse tempo, já assumiu que é a obra do anticristo. Então nós temos que estar exortando o tempo todo uns aos outros para que ninguém entre no engano. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Participantes de Cristo, irmão, nós temos que permanecer firme com Cristo aqui na palavra. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Não endureçais os vossos corações, ó povo da Universal. Como vocês estão de coração duro? Coração duro. Jesus já falou há 2000 anos, sumo sacerdote, e vocês estão adorando homens, gente. Que vergonha. E vão falar da Nossa Senhora, da Igreja Católica? Vão falar lá da Iemanjá, dos macumbeiros? Estão fazendo muito pior. Muito pior. Porque havendo-a, alguns ouvindo o provocaram. Mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujo corpo caíram no deserto? Porque Deus deixou o povo rodando ali no deserto, sofrendo ali 40 anos. Que eles estavam em pecado. Deus estava purificando aquele povo, deixando aquele povo selecionando para chegar na terra prometida, gente. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Foi. Foi. Por esses que Deus viu que eles estavam em pecados, então falou, vocês não vão entrar na terra prometida. Aí eles ficaram rodando ali perto de Jerusalém e não conseguiam achar o caminho. Porque Deus cegou eles, no entendimento deles. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Deus falou, não vão entrar no meu repouso, não. No meu repouso celestial não vão entrar essas pessoas desobedientes. Não foram fiéis ao sumo sacerdote a Jesus Cristo, não vão entrar no reino de Deus, ele falou. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Pronto, não creram mais na palavra de Deus. Então, não sei se amanhã a gente vai ter condições de fazer isso. Terça-feira o pastor Aragão vai estar aqui com a gente à noite. E talvez, se nós tivermos tempo, amanhã nós faremos a continuação desse estudo, irmão. Mas você vê, isso nós não estamos inventando nada, irmão. Quem é que a palavra de Deus diz que é o sumo sacerdote? É o Bispo Macedo ou é Jesus Cristo? Olha que ponto nós chegamos, irmão. Olha que ponto nós chegamos. A maior dúvida do povo se o sumo sacerdote é Jesus ou é esse monstro desse Bispo Macedo aí.
Que ponto nós chegamos? Olha aqui. E por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É isso que nós temos que considerar, irmão. Isso que nós temos que considerar. Tá? Então, mais um capítulo da Bíblia falando inteiramente contra tudo isso que o Bispo Macedo está fazendo. Mais um capítulo inteiro da Bíblia. Isso não foi escrito a semana passada, escrito há 2000 anos. Não, eu não consigo entender mais o grau de ignorância das pessoas. As pessoas estão dizendo assim, me engana que eu gosto. Como Deus disse para Jeremias, Jeremias, não ora mais para esse povo, não. Esse povo prefere o engano, Jeremias. Você está proibido de clamar por esse povo. Você está proibido. O meu povo prefere o engano. Então deixa eles irem para o inferno. Deus não mandou jogar pérola aos porcos. Eles já conheceram o Evangelho? Conheceram. Preferiram o Bispo Macedo como sumo sacerdote, então vão para o inferno com ele, com um templo onde Deus não habita. Com a arca que Deus proibiu fazer. Irmão, quando você está com aquela arca, ali diante dessa, está dizendo, ó, Jesus não é o Messias. Deus não cumpriu a promessa dele, o Messias não veio. O véu está aqui, ó, nós costuramos o véu, Jesus não rasgou o véu. O Espírito Santo não está conosco aqui na terra. Nós temos que falar com o Bispo Macedo para ele falar uma vez por ano com Satanás lá no céu, assim que eles imaginam. Pô, o que é isso, gente? Regresso total, ignorância total, falta de conhecimento da Bíblia, irmão. É uma coisa assim gritante. Qual é a dúvida? O sumo sacerdote é Bispo Macedo ou Jesus Cristo? Ai, irmão, que dúvida que eu tenho. Que dúvida. Doutor Pedrosa, pode falar, meu irmão. Posso dar uma contribuição, doutor Pedrosa, para os nossos ouvintes aí, falar uma questão do templo? Eu vou mostrar aqui, irmãos, uma grande verdade a qual as pessoas estão vendo essa construção toda, mas as pessoas não estão se deparando com um grande detalhe. Eu vou mostrar aqui uma imagem, vou compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos. Vamos ver se eu lembro ainda como compartilha. Deixa eu ver aqui. No canto superior esquerdo, o verdinho. Tá aparecendo aí, doutor Pedrosa? Apareceu. Tá aparecendo? Apareceu, irmãos? Apareceu. Deixa eu só abrir mais um pouquinho aqui. Isso é uma contribuiçãozinha que eu quero dar em relação para os irmãos verem o que é a verdade em relação a isso. Né? Deixa eu só abrir mais um pouquinho aqui. O que realmente significa esse templo? É interessante também perceber o seguinte, que Jesus ele falou acerca desse templo. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Jesus ele fala aqui no Evangelho de Mateus, quando os discípulos estão ali observando esse templo, e ali Jesus ele já fala diretamente com os discípulos ali, e ele fala o seguinte, Mateus 24, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus ali já está falando acerca do templo. E é o que o Dr. Pedrosa está falando aqui, é exatamente isso. Peraí, irmãos, meu computador está dando um pouquinho de
de falha aqui. Então, aí aqui percebemos o seguinte. Deixa eu só voltar aqui. Só um pouquinho, irmãos. Estou tentando ajustar aqui. A construção do templo, ela se deu por volta de 968 a 960 a.C. No seu quarto ano de reinado, 968 a.C., Salomão inicia a construção do Templo de Jerusalém, no Monte Moriá, no lugar que ocupava a eira de Ornã e Jebuseu, ponto que separava a tribo de Judá e de Benjamim. A construção se prolongou até no ano de 960 a.C., quando o Templo de Jerusalém foi consagrado. Então, a imagem aqui ela é completamente diferente da imagem desse templo que o Edir Macedo construiu. Esse templo a qual ele construiu é a imagem da construção do rei Herodes, e não da primeira construção de Salomão. Então, o que percebemos é isso, que é completamente errado. Deixa eu só sair daqui. Meu computador está dando um pouquinho de falha, doutor Pedrosa. Eu tenho que dar uma ajustada nele. Ih, caiu. Não sei se o Marcelo caiu, acho que não conseguiu continuar, mas o que ele estava mostrando, a primeira construção da Salomão é a segunda do rei Herodes. E a terceira, a Bíblia mostra que ela vai ser reconstruída pelo anticristo, lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. E só que ele está mostrando aí que o Bispo Macedo fez a réplica não do Templo de Salomão, mas do rei Herodes. E então isso não importa se foi a de Jerusalém, de Salomão, Deus não mandou no Novo Testamento, depois de Jesus, ninguém construir esse templo. E quando os discípulos estavam mostrando o templo lá para Jesus, olha que lindo, que bonito o templo. Jesus disse, olha aqui, esse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Ele vai ser destruído e vai ser reerguido ao terceiro dia. Mas esse templo levou, acho que 20 e tantos anos, o templo de Herodes, né, para ser construído. Quem é esse que destrói e constrói o templo em 3 dias? Eles não estavam entendendo que ele estava falando da morte e da ressurreição dele. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos entenderam. E Jesus disse, eu sou o templo. Eu sou o templo, Jesus falou. E aqui, que nós lemos agora em Hebreus 3, versículo 3, ele diz, vocês, meu povo, são o meu templo. Eu habito através do Espírito Santo dentro de vocês. E no céu
não haverá templo. O templo é o próprio Jesus Cristo. Se você aqui recusa Jesus Cristo como templo, e você se recusa a ser o templo do Espírito Santo de Deus, como é que você pode querer ir para o céu, viver com Jesus, se os seus princípios, seus valores estão totalmente errados? Estão totalmente contra a palavra de Deus? É porque o Bispo Macedo falou isso, que o templo salva, não sei o que. Você vai, não é a palavra de Deus, nós estamos seguindo a palavra de Deus e de homens. É isso que nós estamos mostrando aqui. Isso que é bonito. A palavra de Deus é perfeita, e é bonita e é agradável. Estou mostrando que palavra linda essa palavra de Deus. Agora, parece qualquer imbecil. Caí, doutor Pedrosa. Deu uma queda aqui na minha internet. Pode voltar aí, irmão. Pode continuar. Pode continuar, Marcelo. Ô, Marcelo, pode continuar. Sim, eu vou tentar aqui abrir, só um pouco. Deixa para uma próxima, doutor Pedrosa, porque meu computador eu mandei formato aí, está dando um pouquinho de problema, mas a minha contribuição é dizer que o templo a qual que o Edir Macedo construiu, ele fez uma réplica do templo de Herodes, o tetrarca, e não do primeiro templo de Salomão, né? E na verdade, como o senhor mesmo fala sobre os sinais da maçonaria, esse templo está todo voltado realmente à idolatria da maçonaria mesmo, né? Não tem nada a ver com o templo de Salomão. Então, realmente, o cristão que for sincero não deve nem pôr os pés naquele local mesmo. Aquilo é lugar abominável. Não é para a adoração realmente do verdadeiro Deus. É minha pequena contribuição. Obrigado, doutor Pedrosa. Muito boa a contribuição, Marcelo. E você vê o Novo Testamento todo, irmão, só fala nesse templo uma única vez. Sabe aonde? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. O que ele fala sobre esse templo? Que esse templo vai ser de Satanás. Satanás vai reconstruir esse templo, ele vai se assentar nele, vai exigir que todos o adorem. Quem não adorar, ele vai mandar decapitar. Só isso. Esse templo não tem menor importância para a igreja de Cristo, para Jesus Cristo. Jesus nunca falou, reconstruir o templo. Eu vou reconstruir o templo. Ele disse, não, eu sou o templo. O que nós temos que guardar é Jesus. E no céu não existe templo. Apocalipse, acho que é 20, 22, ou 22, 20. Jesus é o templo. E ele disse aqui, eu vou até mostrar aqui de novo para os irmãos gravarem muito bem isso. Gravem na Bíblia de vocês, irmãos. Hebreus 13, versículo 6. Olha aqui, ó, botei bem grande para chamar bastante atenção. Olha aqui. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, sobre a própria casa de Jesus. Quem é a casa de Jesus? A qual casa somos nós. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa linda. Nós somos a casa de Cristo, sumo sacerdote, mas eu não sou sumo sacerdote. Eu sou o templo do Espírito Santo, o templo do sumo sacerdote. E lá no céu, ele é o templo, e nós vamos morar no templo, que é Jesus. Por que mudar as coisas, gente? Você quer ensinar Jesus? Ensina embaixo de uma árvore, ensina embaixo de um viaduto, embaixo de uma ponte, embaixo de um salão de 100 pessoas, ou de 1000, ou de 50, ou de 10 pessoas, mas aquilo é o local, aquilo não é adoração. Aquilo é o local onde você está reunindo. Pode ter um andar, 2 andares, pode a pessoa estar sentada, estar em pé, estar com ar refrigerado ou não, mas o importante é quem seja adorado ali, o templo que seja adorado ali é Jesus Cristo. Então, repetindo aqui, olha,
mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora, se nós não tivermos a confiança e a fé e a esperança até o final em Jesus Cristo, ele deixa de habitar em nós. Mas se nós permanecermos com a fé em Jesus Cristo, ele vai habitar em nós. Ele vai habitar em nós. É isso. A importância que se dá de construir o templo, de reformar o templo, de pintar o templo, de fazer aquilo. E Jesus, que é o templo, está jogado de lado. A Igreja Universal jogou Jesus de lado. Deixou Jesus de lado. O Vaticano deixou Jesus de lado. Está lá no meio daquele montão de palácios onde Deus não habita. É isso que a palavra de Deus fala o tempo todo. Vão voltar para o templo é Jesus. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, está falando o tempo todo. Ah, mas o templo dá dinheiro o quê? Para Satanás. Porque para o cristão, você gasta a sua vida, você entrega a sua vida pelo outro. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aquele que guardar a sua vida, perdê-la-á. Então, nós somos os templos do Espírito Santo. Se nós ouvirmos isso que Deus está falando. Entendeu? É isso que nós temos falado. Irmãos, já passamos um pouco mais do nosso tempo, são 23h38. Nós vamos encerrar mais esse estudo maravilhoso da palavra de Deus. Como essa palavra pega pesado. E eu faço questão de falar no mesmo tom que a palavra de Deus fala. Não alivio para ninguém. Se Satanás está furioso, que ele volte lá para o inferno. Mas aqui no Brasil, enquanto existir Igreja de Cristo, nós vamos pregar o Evangelho. Se o R.R. Soares não prega, se o Bispo Macedo não prega, se o Silas Malafaia não prega, se eles têm medo de desfazer a obra do diabo, nós não temos. Nós vamos até o fim, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Jesus disse, vós sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu não preciso gastar um centavo em cimento, em tijolo, porque Ele fez o templo, que sou eu, e Ele escolheu habitar dentro de mim. E eu escolhi ser fiel e honrá-lo. Isso que é a coisa simples do Evangelho. Não existe nada no mundo mais simples e eficiente do que o Evangelho. A salvação de graça é para todos. Onde você estiver, 2 ou 3 reunidos, Jesus está junto. Não tem essa burocracia do judaísmo, de roupa, de avental, de não sei o quê. Onde você estiver. E Deus nunca despreza um coração quebrantado. Você pode ser preto, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser branco, pode ser aleijado, pode ser o que for, irmão. Ele te faz uma criatura nova. Mas você tem que ser fiel a Ele até o fim. E aí Ele vai habitar dentro de você. Não adianta gastar dinheiro e fazer templo que Deus não vai habitar lá. Nós temos que investir no ser humano, nas crianças que eram sacrificadas, desapareceram aqui no Brasil, 45 mil menores por ano em 2007. Nós lutamos para que essas crianças sejam consagradas a Jesus Cristo e não sacrificadas em Halloween para Satanás, pela maçonaria, pelas umbandas, pelos candomblés. Nós pedimos e lutamos por isso. Não teve um centavo de nenhuma religião. Só foi com a ação da Igreja de Cristo. Conseguimos diminuir para menos de 1.000, o ano passado, o número de menores desaparecidos no Brasil, irmão. Então isso é amor ao templo que Deus habita. Agora, o que estão fazendo aqui no Brasil? O Brasil já é o maior consumidor de crack. O templo do Espírito Santo está sendo destruído por crack. O templo do Espírito Santo está sendo destruído por violência. Você vê essa guerra no Iraque, lá no Irã, o Brasil mata mais do que isso durante um ano. Essa guerra do Iraque, lá no Líbano, aqui no Brasil mata mais, gente. Por quê? Pela droga, pelos Illuminatis que querem louvar Satanás, então tem que matar muitas pessoas sem assistência médica nos hospitais públicos. Dentro dos presídios, as pessoas são postas lá para serem mortas,
para serem assassinadas, para matarem, para prender o crime. As crianças não têm saúde, não têm escola, não têm educação. Quando chega de 17 anos, dos 14 a 15 anos, já vira escravos dos Illuminati, dos banqueiros, entrando no mundo das drogas e morrem. Antes de completar 20 anos, a maioria deles morre. E Satanás fica feliz com isso. E os banqueiros mais ricos. Então é isso que nós temos que lutar. É contra essas crianças que estão sem escola, sem saúde, sem educação, sem paz, sem família, gente. E ninguém faz nada. Agora vamos construir templos, vamos construir templos. Nós temos que salvar o templo onde Deus habita, são as pessoas. Valorizar as pessoas, todos têm direito a casa, saúde, educação, trabalho, a moradia decente, o conforto, a alimentação. Isso que é construir templo, gente. Isso que é reformar templo. Esse trabalho que nós temos com o ex-delegado Cláudio Guerra, maçom do grau 18, quantas pessoas esse homem matou achando que estava servindo a pátria e a maçonaria, irmão, trabalhando para o diabo. Hoje é um pastor, irmão. Ele luta para ganhar mais de um salário mínimo na aposentadoria dele. Todos os assassinos que mataram aqui no Golpe 64 estão recebendo milhões às nossas custas. E esse homem, porque agora é um servo de Deus, não mata mais, ele salva vidas. Está lutando com dificuldade, onde se criou a Comissão da Verdade. Pela primeira vez você vê na presidência da República de um país falar em verdade. É só mentira, falcatrua, crime e daí para baixo. Um homem desse, o Cláudio Guerra, foi regenerado, foi salvo, hoje é templo do Espírito Santo. É isso que o povo da Igreja de Cristo tem que fazer. Regenerar, recuperar os templos que estão aí na sarjeta, drogado, bêbado, prostitutas, assassinos lá dentro dos presídios e jogados dentro desses templos onde Deus não habita, sendo enganados, enrolados. Esses que nós temos que lutar por eles. Esse que Deus falou, está aqui falando para nós, olha, vamos pregar aqui ó, todas as noites, exortando-vos uns aos outros. Hebreus 3:13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias nós estamos exortando aqui. Todos os dias. Para que as pessoas não caiam no engano. Essa é a palavra de Deus. Tá? Então vamos construir templos. Construir templos onde Deus habita. Não é onde Satanás habita e faz a festa dele. O templo onde Deus habita é você. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. Para Deus habitar em você. E você é a única coisa que presta nesta terra. A única coisa que presta nessa terra não é ouro, não é diamante, não é brilhante, não é esmeralda, não é petróleo. Não. A coisa que presta aqui é você, pois é a única coisa que Jesus vem buscar aqui, antes da grande tribulação. Ele vem buscar você, que é a coisa que presta. Se valorize. Você vale muito, muito para Jesus e vale muito para mim. Se valorize. Tome vergonha na sua cara. Olhe para Jesus. Jamais chamar qualquer homem de sumo sacerdote. Se tem mais do que prova e evidência. Vocês já começaram a expulsar demônio em nome desse sumo sacerdote aí, Bispo Macedo? Chega de Satanás, vai dizer, sai Satanás em nome do Bispo Macedo. São um sumo sacerdote, gente. Acorda, povo da Universal, acorda. Vocês estão indo para o inferno. Acorda, olha para a Bíblia, estuda a palavra de Deus. O Novo Testamento fala nisso o tempo todo, né? Fala mais de 1000 vezes sobre isso. O que é isso, gente? Então vamos alertar esse povo, gente. E ó, aqui nós não vendemos nada, não compramos nada, é tudo igual ao Evangelho, de graça a receber, de graça a dar. Aqui nós fazemos como na Bíblia. Aqui não vendemos nada, não cobramos nada, tudo aqui é de graça, é feito por amor. E quem nos sustenta é o Senhor Deus. Do Senhor é o céu, a terra, a sua plenitude, o mundo que nele é, o que nele é. Satanás não tem nada, ele tem a mentira, tem o engano e os otários estão lá junto com ele. O povo de Deus é um povo sábio, é um povo fiel e temente e que não vive do dinheiro da prostituição, do tráfico, da morte, da violência, das guerras. Vive do suor do seu rosto, do seu trabalho abençoado. E ai daquele que tocar no povo de Deus, está enganando o povo de Deus. Irmão, o que esses homens vão sentir no inferno é eterno, é fogo e enxofre. O enxofre é porque ele faz o fogo arder mais. O enxofre faz o fogo arder, fica o fogo mais ardente. E lá a palavra de Deus diz onde o fogo e o enxofre nunca cessam.
É lá que tem no Bispo Macedo essa turma com eles. Ou então a Bíblia está errada. Eu estou falando na autoridade de Deus dentro da palavra de Deus. Idolatrando homens como sumo sacerdote. Vamos tomar vergonha na cara, gente. Vamos fazer alguma coisa digna, alguma coisa que presta. Não só para nosso Senhor Jesus Cristo, mas para o Brasil. Que vergonha, um povo ignorante, quando a palavra não sabe ler. Não, pega a palavra de Deus e lê. Essa é mais uma exortação que Deus nos dá. Um grande abraço a todos, irmãos. Vamos continuar orando por esses maçons que servem esse Deus do Bispo Macedo. O maior sonho da maçonaria, segundo Albert Mackay. Não é o Albert Pike, aquele satanista declarado. É o dicionário maçônico de Albert Mackay. Eu tenho a página, a ilustração toda aqui. Ele diz que se você retirar o sonho da maçonaria de reconstruir esse templo de Salomão, todo o sistema decairia por si só. Eles ficam vidrados. E a palavra de Deus diz: quem vai usar esse templo? Satanás. Satanás vai usar esse templo para se dizer que é Deus profanar o templo. Tá? Então, vamos ficar tranquilos, porque no tempo oportuno, Jesus vai reinar depois aqui na terra, 1000 anos. Aí é outra história, é outra coisa. Até o arrebatamento da igreja, a grande tribulação é isso. Depois nós vamos preocupar com um novo céu e uma nova terra. Por que ele vai fazer um novo céu? Por que ele vai fazer uma nova terra? Porque ele vai iniciar uma nova geração de 1/3 dos judeus. Ele vai separar na grande tribulação. Vai purificar como se prova prata e ouro no fogo. Vai fazer uma nova Jerusalém. Porque essa daí, que persegue e mata os profetas de Deus, Jesus disse lá em cima do Monte das Oliveiras: ó Jerusalém, eu sempre quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos, mas tu não quiseste. Ó Jerusalém, que mata, persegue os profetas de Deus. Por isso Jesus vai fazer um novo céu e uma nova terra. E Satanás será preso e ele vai reinar 1000 anos aqui na terra. Aí será outra história. Aí do arrebatamento da igreja. Tá bom? Então, um grande abraço em todos. Obrigado aos irmãos que estiveram aqui conosco. Deixa eu mostrar aqui. Tá ele aqui, o japonês, tem um nome aqui chinês, mas não é hacker não. Ontem as pessoas quiseram te bloquear, já tem um hacker aí que apareceram para perturbar, né? Um abraço do irmão Germano lá, tua mãe. Opa, tudo bem? Isso, prazer em revê-los, hein? Oh, felicidade. Tá bom. Oi? Estamos felizes, tá? A irmã Helena aqui também, está sempre conosco. Deus abençoe, pastor. Obrigado, a paz para os irmãos também. Nossa irmã Helena, lá de Blumenau, né? Ali de Santa Catarina, né? O irmão Henrique, o irmão Marcelo, lá de Juiz de Fora, a irmã Lívia de São Paulo, e o filho dela, o irmão Osmi, lá de São Paulo também, a bênção, né? O Tairone, aqui, um prazer tê-los aqui conosco, a irmã Vanessa, que tem se tornado figura frequente aqui conosco, o nosso irmão Vitor. Muito bem, Vitor, estava com saudade, está sempre aí com a gente, trabalhando, viajando, mas depois prepara mais um estudo aí para a gente, tá bom? Vitor, você tem alguma dúvida, meu irmão? Que o sumo sacerdote é o Bispo Macedo ou é Jesus Cristo? Essa pergunta é difícil, você consegue responder? Brincadeira, né, irmão? Brincadeira, né? Só Jesus, só amor, a misericórdia de Deus para não consumir esse pessoal todo de um momento para o outro, né, gente? Isso é uma palhaçada, né, irmão? Isso não é mais religião, isso é desrespeito. Eles estão pedindo a vingança de Deus logo, eles estão dizendo: Satanás, traz logo a grande tribulação, porque nós já estamos aprontando feio contra Jesus. Já estão pedindo, irmão. Isso vai trazer muita desgraça para o Brasil, gente. Isso pode ter certeza. Isso aí é muita coisa ruim que vem para o Brasil. Deus vai discernir o povo dele, a igreja dele, separar e arrebatar disso aqui, depois deixar o bicho pegar aqui. Aí o bicho vai pegar. Aí o pessoal: cadê os DVDs do irmão Pedrosa? Cadê os crentes sinceros? Onde que estão lá no YouTube? Que ele falava sobre tudo isso. Aí eles vão ver o bicho pegar. Aí eles vão ver o bicho pegar.
Fala, não, não tem nada, é só para pegar a Bíblia. Tudo que nós falamos aqui está na Bíblia. Nós não inventamos nada. Nós só pregamos literalmente a Bíblia. Mas um grande abraço em todos. Um abraço, doutor Pedroso. Muito obrigado. Feliz por tê-los aqui como Igreja de Cristo. Você vê como que é gostoso? Exortar todas as noites, como o senhor manda. Amém. O caminho é estreitinho, mas eu sempre seguirei nas pisadas do meu rei. Um grande abraço. Amém. Um abraço, amém.